Vamos gravar esse trem. Bom, então vamos ao capítulo Pontes em circuitos elétricos. Ele é bem curtinho, 2 páginas, 4 páginas só aí desse capítulo 6. Então, nesta aula aqui, a gente já faz esse capítulo. Então, aqui, ele já relaciona com o que nós já estávamos fazendo sobre uma malha, né, única, e com os resistores lá em série ou em paralelo. Mas aqui ele faz um capítulo à parte para mostrar essas pontes entre os circuitos elétricos. Então, falei rapidinho aqui para vocês entenderem. Ele fala assim, ó, 2 pontos situados em margens opostas, né, de um rio podem ser interligados por uma ponte. Óbvio. Com essa ideia de interligação de pontos, né, o termo ponte foi sendo aplicado em outras áreas. Como exemplo, ponte aérea ali, né, de Rio-São Paulo, sugere uma ligação aérea entre essas duas cidades. Aí ele fala ainda sobre, na cirurgia, né, cirurgia de ponte safena, para evitar que o coração fique sem a oxigenação necessária, é preciso encontrar um novo caminho para a circulação voltar ao normal. Então é feito o quê? Um pedaço da veia da perna, né, chamada safena, é extraído do próprio paciente e é enxertado no coração. Com esse pedaço ali é feito então uma ponte, por isso o nome ponte de safena. Ou seja, né, é uma nova ligação entre a aorta, né, a artéria principal ali. Ok. Aí ele diz aqui ainda, né? O que significa fazer uma ponte quando um feriado cai na quinta-feira? O que significa, Felipe? Nós não utilizamos muito esse termo, não, mas alguns lugares utilizam, né? O que significa fazer uma ponte quando o feriado cai na quinta? Oi? Ó, o feriado cai na quinta-feira. Ah, Seria uma ponte, então. juntar o feriado? Isso, garoto, juntar, Já porque liga com a semana já. isso, quinta, aí fica quinta, sexta, sábado, domingo parado, né? É. É que Opa, maravilha. esse termo nós não utilizamos muito aqui na nossa região, mas existe, né? O cara tem um feriado na quarta-feira, ele quer fazer uma ponte já, quer ficar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tudo parado. Deixa eu ver o que mais aqui. Ele fala também em eletrodinâmica, né? O termo ponte é utilizado quando interligamos 2 pontos de um circuito elétrico, usando outros elementos. Aí vem o que nos interessa, né? Quando utilizamos, por exemplo, um voltímetro para medir a tensão entre 2 pontos, ele e seus fios, né, de ligação passam a se constituir ali como uma ponte, ligando 2 pontos. Quando você pega um voltímetro e pinça ele em 2 pontos lá do circuito, você tem uma ponte, o voltímetro se torna uma ponte. O amperímetro, no caso ali também. Então, as pontes vão ampliar nossos estudos sobre circuitos elétricos para além dos circuitos de malha única, pois, em geral, poucos dos sofisticados circuitos elétricos atuais podem ser deduzidos a uma malha única equivalente. Então, o que nós vimos até agora ali foi malha única, e aqui ele começa a ampliar um pouco mais os conhecimentos sobre isso. Aí as perguntas do capítulo se o voltímetro utilizado for de resistência muito alta, comparado à resistência do circuito que ele fez a ponte ali, essa ligação altera o funcionamento do aparelho? Por que não é recomendável fazer uma ponte em um amperímetro? Então, são coisas que vocês vão deduzindo depois. Então, vem aqui a ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone, ele diz o seguinte, olha, é específico, ele vai caracterizar uma malha como essa daí, e ele vai ligar 2 pontos da malha, e aí essa relação é o que vocês vão utilizar para os exercícios. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui, mostrando para vocês o que vocês vão estar utilizando nos exercícios. Então ele fala assim, ó, da malha associada de 4 resistores, conforme a figura seguinte, chamamos de ponte de Wheatstone a ligação feita entre os pontos ali, X e Y. Então ele pega lá o ponto X e Y, forma uma ponte entre os resistores,
E aí diz lá, né, ó, essa interligação ela pode ser feita, por exemplo, por um voltímetro, como nós já tínhamos falado no enunciado. E ele fala que esse arranjo ali específico, né, desses resistores foi elaborado por Charles Wheatstone lá em 1802, ele viveu entre 1802 e 1875, em inglês, patenteou um protótipo do telégrafo, então ele foi um dos caras que construíram o telégrafo, e olha que lá na época o telégrafo era o bicho da goiaba, era o WhatsApp, hein, cara, da época. Então ele foi foda. Então a ponte do Wheatstone, ele diz o quê? Ela apresenta o particular interesse ali quando a indicação do voltímetro é nula. Então, esta é a ideia, né? Quando utilizar essa ponte de Wheatstone? Quando você interligar dois pontos, né, por essa ponte, e o voltímetro apresentar um valor nulo. Aí nós vamos ter a relação que ele estabeleceu. Então, ó, esta é a ideia aqui, ó. Tensão em cada resistor ali da ponte de Wheatstone. Se a ponte estiver em equilíbrio, é isso que ele está querendo dizer ali. Se a ponte estiver em equilíbrio, deixa eu pegar aqui o caneta. Eita. Se a ponte estiver em equilíbrio, então significa que o potencial em X vai ter que ser igual ao potencial em Y. Então, o potencial no ponto Y e o potencial no ponto X vão ter o mesmo valor. Tá? Que é a tensão, né? O potencial ali. Portanto, ele vai dizer o quê? Ó? Que se em X e Y tem o mesmo valor, então ele vai dizer o quê? Que a tensão em U1, né, e a tensão U3 aqui, elas vão ser iguais. Porque se eu consigo comprovar que os pontos X e Y têm o mesmo potencial, aí eu tenho que lembrar que a tensão, a diferença de potencial aqui, é o potencial final menos o potencial inicial. Quem que é o potencial inicial? Tanto para o 1 quanto para o 3. Quem que é o potencial inicial? O potencial inicial é VA. E quem que é o potencial final? O potencial final é o ponto X e o ponto Y. Então, é o potencial Vx e o potencial Vy. Mas, nessa ponte Wheatstone, eles são iguais. Se eles são iguais, então eu vou ter aqui, ó, que tanto para tensão ali 1, eu vou ter lá o potencial final, que vai ser o Vx, menos o potencial inicial, que é o VA. E no U3, eu vou ter a mesma coisa, porque o Vx e o Vy não são iguais. Se eles são iguais, a diferença de potencial é a mesma. Por isso, então, que ele consegue comprovar que a tensão 1 na parte 1 é igual à tensão na parte 3. Da mesma forma que a tensão na parte 2 é igual à tensão na parte 4. Aqui, ó, tensão 4 e tensão 2 são iguais, porque está em equilíbrio. Esta é a ideia partindo do princípio da ponte de Wheatstone. Com isso, nós devemos lembrar o quê? Que a tensão nada mais é do que a resistência vezes a corrente. Então, a resistência 1 vezes a corrente 1 tem que ser igual à resistência 3 vezes a corrente 2, porque aqui, ó, nessa parte é corrente 2 que está aparecendo. Da mesma forma que a resistência 2 vezes a corrente 1 tem que ser igual à resistência 4 vezes a corrente 2. Só existem dois tipos de corrente ali, né? Corrente 1 e 2. Por quê? Porque eu tenho um nó aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho um nó. Olha o nó aqui, ó. Então, estava vindo, aqui vem uma determinada corrente, e quando ela chega nesse nó, ela abre em corrente 1 e 2. É isso que ele está querendo dizer. Então, corrente eu só tenho 2, resistências eu tenho 4. Ok, aqui então. A relação, então, entre as correntes aqui, ó, se você observar, fazendo uma relação aqui de igualdade, porque as tensões são as mesmas, nós podemos escrever, então, que R1 está para R2, da mesma forma que R3 está para R4.
Isso é válido. E aí, Felipe, se eu multiplicar a cruzada aqui, eu vou ter então que a resistência 1 vezes a resistência 4, sempre, é isso daqui que vocês vão usar, é essa fórmula. Ó. A resistência 1 vezes a resistência 4 sempre será igual a resistência 2 vezes a resistência 3. Ou seja, quando vocês pegarem lá o exercício para fazer, vocês podem escrever que as resistências que estão opostas, o produto das resistências opostas, são equivalentes, são iguais. Ó. Então, deixa eu voltar aqui. O produto das resistências opostas são iguais. Então, R1 e R4, R1 vezes R4, tem que ser igual a R3 vezes R2, ou R2 vezes R3. É isso, essa é a ideia. Resistências opostas, quando eu multiplico elas, elas têm que dar o mesmo valor. No circuito ligado ali por uma ponte de Wheatstone. Essa é a ideia. Da forma mais simples possível é isso. Tá? É isso que vocês vão utilizar, essa relação aqui. Aí ele comprova tudo isso daqui, tá? Eu vou já indo aqui à frente. Ele comprova tudo isso daqui por alguns teoremas e alguns cálculos. Então, ele também diz aqui que se eu for analisar, então, as correntes que estão sendo aplicadas aqui, então ele chama lá as correntes no trecho 1, aqui em cima ele vai chamar de 1 e 2, e aqui de 3 e 4. Então, ele estabelece agora para cada trecho aqui a corrente sendo 1, 2, 3 e 4. Então, eu posso fazer a relação aqui também, que a corrente 1 está para a corrente 2, do mesmo jeito que a corrente 3 está para a corrente 4. E aí, se eu inverto ali a corrente 2 e a corrente 3, eu obtenho essa relação. Corrente 1 está para a corrente 3, da mesma forma que a corrente 2 está para a corrente 4. Aí ele utiliza aqui propriedades das proporções. Eu não vou cobrar isso de vocês, mas é só para saber que é válido e é verdadeiro. Que pela propriedade das proporções, então nós podemos escrever que as igualdades, corrente 1 mais corrente 2 está para a corrente 3, da mesma forma que a corrente 2 e a corrente 4 está para a corrente 4. E aí, pelo princípio de conservação de carga, né, o princípio da conservação de carga, então diz que se eu somar ali a corrente 1 com a corrente 3, ó, olhem aqui, ó, o nó está aqui, ó. O nó está aqui, no ponto VA, tem um nó aqui. A corrente veio e a corrente virou aqui, ela abriu. Ela chegou e abriu em corrente 1 e corrente 3. Então, a soma dessas duas correntes tem que ser igual à soma das correntes 2 e 4 também, porque a corrente que entra, vou mostrar aqui, ó. A corrente que entra aqui tem que ser igual à corrente que sai aqui. A corrente I é a mesma. Mas ela entrou aqui, ela abriu em 1 e 2. Ou, perdão, 1 e 3, que foi chamada aqui, ó, 1 e 3. E aí, quando ela junta aqui de novo, que aqui chamou de 2 e 4, quando junta 2 e 4, tem que se tornar I novamente. Então, a corrente I1 mais I3 tem que ser igual à soma da corrente I2 com I4. Estabelecendo esta igualdade, nós temos que descrever, então, que logo a corrente I3 vai ter que ser igual à corrente I4. Nós podemos deduzir isso daqui, que I3 tem que ser igual a I4. E I1 vai ser igual a I2. Bom, com isso ali ele fala lá, né? Lembrando lá do capítulo lá que nós vimos a lei dos nós. Então, a lei dos nós descreve que a corrente I3... Deixa eu apagar aqui. A corrente pela lei dos nós descreve que a corrente I3, ó, a corrente I3 é a que está vindo aqui, ó. Quando ela chega nesse ponto aqui, ó, a corrente I3, quando ela chega nesse ponto, ela tem um nó. Ela tem um nó que vai ser o quem? Que vai ser quem? Que vai ser o curto-circuito. O que é o curto-circuito? O curto-circuito é esses fios aqui, ó, do voltímetro. Esse curto-circuito aqui é a ponte. Então, a ponte se torna um curto-circuito. Então, quando essa corrente I3 chega aqui, ela tem aqui que a corrente vai vir uma corrente aqui para o voltímetro e vai vir uma corrente aqui para passar para a resistência 4, ali, que ele chamou de corrente 4. Então, eu faço a soma ali, ó. Aqui eu fiz o contrário, coloquei a seta ao contrário, perdão. Deixa eu apagar aqui. Essa seta aqui está ao contrário, é a corrente do curto-circuito. A corrente do curto-circuito está vindo aqui, ó. Então, ele juntando a corrente I3, que está vindo aqui, com a corrente do curto-circuito, que está vindo ali do voltímetro, então essas duas, somando as duas,
vai dar a corrente I4. É isso que ele escreve aqui, ó. É o que a seta estava mostrando, ó. Corrente I3 e corrente do curto-circuito estavam direcionando para o nó, e depois que elas chegam nesse nó, elas saem em uma única corrente, e essa única corrente é a corrente 4, que está aqui. Só que daí nós conseguimos comprovar ali em cima que a corrente I3 é igual a I4. Bom, se as duas são iguais, eu tenho lá ó, que corrente do curto-circuito. Vou escrever aqui, ó. A corrente do curto-circuito é igual à corrente no ponto 4 ali, 4, menos a corrente 3. Mas se as duas são iguais, uma menos a outra dá zero. É isso que ele comprova aqui, ó. É isso que ele quer mostrar. Que a corrente no curto-circuito, utilizando esse raciocínio, essa ideia aqui, a corrente no curto-circuito ela é nula. E é isso que vocês vão utilizar nos exercícios. Eu vou mostrar um exemplo para vocês ali. Então, ele diz lá, isto é, né? Mesmo que os pontos X e Y estejam interligados por um curto-circuito as resistências ali serão proporcionais, nós teremos que a corrente será nula. E se a corrente é nula, então este equilíbrio, ó, a ponte em equilíbrio sempre vai apresentar essa forma. Então, tudo que ele fez aqui é para deduzir novamente que as resistências opostas, quando multiplicadas, elas têm o mesmo valor. Deixa eu pegar aqui o exercício. E olha como é simples fazer o exercício. Nossa, daqui na prova, se errar, apanha. Aqui. Fez-se um arranjo com 4 resistores, um gerador e um voltímetro, conforme o esquema ali a seguir, né? Sendo a Rx tem um valor desconhecido, né? A resistência ali, Rx tem um valor desconhecido, e aí ele ainda diz, se o voltímetro apresenta uma leitura nula, ó, isso aqui que é importante, o voltímetro apresenta uma leitura nula. Então, quando ele apresenta uma leitura nula, significa então que nós temos uma ponte em equilíbrio. E aí eu posso utilizar aquela relação, R1 vezes R3, R3 ou R4? Agora fugiu. É porque são os opostos, eu sempre uso os opostos. Usar a fórmulazinha que é R4. Então, é mais fácil lembrar dos opostos. Mas é assim, R1 vezes R4 tem que ser igual, então, a R2 vezes R3. Tá? Então, aqui, se eu chamar aqui de R1, aqui R2, aqui R3 e aqui R4. Então, é isso. Aí nós vamos multiplicar isso daqui, ó. Quem que é o R1? É 12. Quem que é o R4? É 2. Quem que é o R3? O R2 ali, perdão, né? O R2 é RX. E o R3 é 6. Multiplica isso daqui, vai dar 24. Aqui dá 6 é RX. O 6 passa dividindo, nós vamos ter que RX é igual a 24 dividido por 6. E isso é igual a 4. 4 o quê? 4 ohm. Pronto. A resistência RX tem um valor de 4 ohm. Ó, que tranquilinho. É o que ele queria saber nesse exercício. Por isso que eu estou falando, se eu cobrar um desse na prova, e eu vou cobrar, se vocês não souberem fazer, deixa vocês comigo. Bom, aquilo dali então é a ponte de Wheatstone. Wheatstone, né, é feito daquela forma, mas aí existe uma forma também de fazer ela ali, utilizando a segunda lei de Ohm, que é pegando apenas metade dela, parte dela, né? Então ele diz lá assim, ó, vamos imaginar, um fio homogêneo tem sua resistência proporcional ao seu comprimento, né? Vimos isso na segunda lei de Ohm. Na segunda lei de Ohm, ele diz que a resistência de um fio, então você tem um fio lá, a resistência de um fio, ela é proporcional ao seu comprimento. Então, se a gente pegar um pedacinho menor, vai ter uma resistência menor. Se nós pegarmos uma parte maior, vai ter uma resistência maior. Então, o próprio fio é uma resistência. Então, ele diz ali, vou pegar a caneta aqui. Então, ele diz ali, ó, a ponte de fio
foi durante muito tempo um processo usado para medir com boa precisão o valor de uma resistência a partir de outra já padronizada. Então, eles usavam isso daqui como padrão. Então você pegava um valor, você já determinava um valor, falou, eu conheço o valor dessa resistência. Aí eu utilizo esta resistência para saber o valor das outras. Então, ele utilizava um padrão para calcular o valor de resistência de outras. Isso daqui era bem utilizado ali para se ter um parâmetro, né? Então, o cara falava, ó, eu tenho uma resistência aqui, essa resistência vale tanto. Aí ele utilizava esta malha aqui, que está na figura, para daí mostrar, para calcular o valor de outras resistências. Como que ele fazia isso, pessoal? Ele fazia da seguinte forma, ó. Então, tá vendo aqui, ó, eu falei que pela segunda lei de Ohm, a resistência ela é proporcional ao comprimento do fio. Então, imagine você podendo movimentar esse ponto azulzinho aqui, ó. Você pode movimentar ele para a esquerda ou para a direita. Então, você pode ter uma variação dos comprimentos L1 e L2. E você sabe que a resistência é proporcional ao comprimento do fio. Então, se você vai movimentando para a esquerda ou para a direita, esse ponto de ligação ali, você encontra a resistência. Aí, mas como, professor? Nós dissemos que pela ponte de Wheatstone, o voltímetro tem que apresentar o quê? Uma leitura nula. Então, você vai movimentando aquele fio ali para a direita e para a esquerda até chegar no ponto que ele dá zero. Aí, quando ele dá zero, significa o quê? Significa que Rx vezes a resistência apresentada no L1 ficou igual a resistência R vezes o comprimento L2. Porque as resistências opostas tem que ter o produto delas tem que ter o mesmo valor. É isso que ele estava utilizando ali. Então ele falou assim, olha, Rx vezes LK, porque o L é o comprimento. Mas eu não sei o valor ali ele fala que é proporcional, né? A resistência é proporcional ao comprimento. Então eu vou dizer aqui que tem um LK. Um L1, né? L1K. E isso vai ter que ser igual à resistência R vezes o L2 vezes esse K. Esse K representa a proporcionalidade ali. Tá? Quando ele fala assim que eu tenho uma resistência proporcional ao comprimento, então significa que eu tenho uma resistência com o comprimento L vezes o K. E esse K representa a proporcionalidade. Vamos fazer um exercício que daí eu acho que fica mais evidente para vocês. O que eu expliquei está ali, ó. Esse comprimento. Então, nós vamos ter aqui, ó. A ideia que eu quero passar para vocês é essa, ó. Que as resistências opostas têm o mesmo valor. Então, basta utilizar o comprimento, tá bom? Ela é proporcional ao comprimento. Olha que facinho que fica aqui, ó. Então, ele diz no exercício aqui, ó, que se o voltímetro apresenta uma leitura nula, então significa que nós temos uma ponte em equilíbrio. E se a ponte está em equilíbrio, significa que a resistência 2 vezes o comprimento 80 centímetros tem que ser igual à resistência R vezes o comprimento 20 centímetros. E aí nós conseguimos medir, conseguimos calcular o valor da resistência R. Esta é a ideia. Por isso que eu utilizava isso daqui como padrão para calcular resistências não conhecidas. Então, você vai fazer lá, ó, que R vezes 20 centímetros tem que ser igual a 2 ohm vezes 80 centímetros. Tá? Aí, esse 80 centímetros aqui... deixa eu colocar certinho aqui, peraí. Lembra que eu falei, né? Do K. Esse 20 centímetros é vezes uma resistência proporcional que eu não conheço. Então, eu chamo de 20K. Lá em cima eu coloquei que era L vezes K. Então, aqui eu tenho o valor da medida. Então, é 20 vezes K. E isso vai ser igual, então, a 2 ohm vezes 80K. Só que daí, por que eu quero mostrar que o K nem precisaria aparecer? Porque eu vou ter K dos dois lados, ó. Eu tenho K dos dois lados da igualdade. Eu corto K com... Perdão, vou colocar aqui. Eu corto K com K. Porque ele está multiplicando dos dois lados. E olha como é que fica facinho aqui. Então, vai ficar 20R igual a 2 vezes 80, que dá 160. O 20 vai passar dividindo
E o R, então, vai ser igual a quanto? Isso mesmo, 8. 8 ohm. Fácil também, não é, Felipe? Fácil, Arthur? Entendeu a ideia aí, Rúbia? Ah, muito bem. Hoje eu estou gostando de ver que vocês estão... Maria Eduarda, entendeu? Luiz? Luana? E a Marcela? E a Ana Júlia? Ah, muito bem. Eu gosto de ver vocês, né? Assim, aí eu vou passar na câmera aqui para ir olhando vocês. Para não me sentir sozinho. Ok, então aqui nós temos também a ponte de Maxwell. O Maxwell é o cara, velho. Aí aqui tem uma ponte simplificada, uma versão simplificada aqui dele. Aí ele já explica essa ponte de Maxwell utilizando um exercício aqui, tá? Ele fala assim, ó, uma versão simplificada da chamada ponte de Maxwell tem um dos ramos do circuito com um receptor ou um gerador. Aí, como que eu resolvo, professor? Se tem um receptor ou se tem um gerador? É fácil também, vamos ver. Geralmente a tarefa é determinar o valor de uma das resistências, tá? Do circuito ali para a ponte em equilíbrio. Então vamos ver o exemplo ali para entender. Olha lá. Nessa questão ele diz, no circuito, da figura abaixo ali, o voltímetro apresenta uma indicação nula. E o potencial A que está aqui, ó, aqui está o potencial A, ele é maior que o potencial B. Só para dizer que está passando corrente ali, né? Se eu tenho diferença de potencial, então eu tenho corrente no circuito. Mas o ponto ali, B e C ali, né? Nós temos que o voltímetro apresenta uma leitura nula, ó. Então a ponte está em equilíbrio. Esta é a ideia. Aí ele pergunta, qual é a intensidade e o sentido da corrente em cada um dos ramos do circuito? Então ele quer a intensidade e o sentido da corrente. Bom, para isso nós vamos utilizar quem? Nós vamos utilizar que a tensão do ponto AB tem que ser igual à tensão no ponto AC. Então, a tensão do ponto AB, que é essa daqui, a tensão no ponto AB, tem que ser igual à tensão no ponto AC. Ok, mas na tensão, então nós vamos ter o quê? Nós também temos aqui que a corrente, né, que aparece aqui, ó, a corrente 1, vamos chamar aqui, ó, de corrente 1. A corrente 1 é a corrente que passa entre o ponto AB. É isso que está mostrando no exercício. Ó. A corrente 1 é a corrente que passa pelo ponto AB ali, pelos pontos AB. E a corrente 2 é a corrente que passa entre os pontos AC. Só para nomear ali. Bom, com isso, nós podemos aqui ainda lembrar que a tensão, né, a diferença de potencial, a tensão, ela é a formulazinha dela é o quê? É resistência vezes a corrente. Correto? Então, nós vamos pegar ali, ó. Aqui, esse exercício ficou errado aqui, ó. Aqui não é 4 watts, não é potência. Aqui é resistência, é ohm, tá? Então, aqui é ohm. Aqui também é ohm. Aqui também é ohm. E aqui também é ohm. É resistência aqui, né? Resistência medida em ohm. Beleza. Então, com isso, ó, eu tenho lá, então, que a tensão vai ser igual à resistência vezes a corrente. Então, se nós pegarmos nesse trecho aqui de cima primeiro, ó, então eu tenho lá qual que é a resistência? A resistência é 4. E qual que é a... Lembrando isso aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo para não confundir vocês. É isso daqui que eu vou resolver, tá? Eu vou resolver aqui embaixo. Eu estou fazendo essa igualdade, então eu vou ter o quê? Eu vou ter lá... Deixa eu pegar outra cor aqui. Eu vou ter lá R vezes I, nesse ponto AB, que vai ser igual a R vezes I
no ponto AC, tá? É isso que eu estou resolvendo ali. Isso aqui é para o ponto A, de A até B. AB. E aqui é do ponto AC. Bom? Só para vocês não se confundirem. Eu tenho que pegar a resistência vezes a corrente em cada um desses pontos. Qual que é a resistência aqui? A resistência é 4. E quem que é a corrente? A corrente é a corrente 1, I1, né? Que nós chamamos ali I1. Então, aqui vai ser 4 vezes I1. E isso vai ter que ser igual, então, à corrente no segundo trecho, que é 2 vezes I2. Bom, e agora se eu passar, então, o 2 aqui dividindo, nós vamos, o 2 aqui, ó, o 2 que está junto com o I2 passa dividindo, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui que a corrente no ponto 2 é igual a 2 vezes a corrente I1. É isso, né? Que o 2 passa dividindo. E aí nós vamos ter essa igualdade. Ok. Estou ficando sem espaço aqui, vou mostrar aqui do outro lado. Aí eu tenho que fazer análise nos potenciais dos pontos B a C e nos pontos... Aqui, ó, é D, tá? Que apagou aqui, mas é D. É ponto C e D. B e D... Eu fiz errado aqui. Deixa eu apagar ali, porque eu tinha visto errado o valor. Aqui é B e D. Aqui, ó. B e D. E aqui vai ser C e D. Ok. Eu faço o mesmo cálculo que nós fizemos aqui embaixo para chegar nessa formulazinha aqui, ó, que I2 é igual a 2 vezes I1. Eu faço também agora para o segundo trecho ali desta ponte. Então, de B até D e de C até D. Mesma relação. Quem é que está aqui, ó, de C até D? Nós temos uma resistência de 2 ohm. E a corrente que passa aqui? A corrente que passa aqui é a corrente I2. É a corrente que saiu lá do início lá. E aqui em cima, quem é a corrente que está passando aqui? A corrente aqui é a corrente I1. Continua ó, no ramo ali que abriu ali pelo nó. O nó é que dividiu a corrente, então a corrente continua sendo a mesma. Então a corrente I1 que passou pelo resistor 4 é a corrente I1 que vai passar lá no resistor 1 e vai chegar ali nesse gerador. Bom, vamos lá então. Com isso, então, eu posso escrever agora aqui, ó. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho essa fonte aqui de 6 volts, tá? Então eu não posso esquecer dela. Então, do ponto B até o ponto D, eu tenho a resistência, que é 1 vezes a corrente I1, ok? Mas eu tenho quem? Eu tenho um gerador ali, ó, de 6 volts. Então, eu tenho que somar essa tensão que está ali. Que ele já aponta ali que tem 6 volts. Então, quando ele aparece, eu somo esse valor. Então, uma corrente que aparece ali, vezes a resistência, mais esse valor ali do gerador ou receptor, tem que ser igual o que acontece ali na ramificação que vem por baixo, que é a resistência de 2 ohms vezes a corrente 2. Então, resistência de 2 ohms vezes a corrente 2. E com isso, nós encontramos outra equação. Ó. Se nós isolarmos ali o valor, nós vamos obter aqui, ó, que I1, eu vou isolar o I2, né? Vou ter lá que o I2 vai ser igual, o I2, que é 2I aqui, vai ser I2, vai ser igual a I1 mais 6 dividido por 2. É isso que nós temos. Mas ali embaixo nós encontramos o quê? Ó? Nós encontramos que o I2 era igual a quem? O I2 era igual a 2 vezes o I1. Então, eu posso substituir ele aqui, ó. Então, substituindo, vai ficar lá, ó. 2I1 vai ser igual a I1, aqui era 1, eu coloquei I, né? I1 mais 6, dividido por 2. Se você passar multiplicando aqui, ó, cruzado, então você vai ter 4I1 é igual a I1 mais 6. Quando passar para o outro lado aqui, vai passar negativo. Vou fazer aqui em cima. Então, vai ficar 4i menos 1i, vai sobrar 3i1
1 igual a 6. O 3 passa dividindo. Eu encontrei a corrente. Olha que trabalho que deu, mas eu encontrei. A corrente 1 é igual a 2 ampere. E aí eu posso voltar aqui, ó, e substituir nessa daqui, ó. E aí eu encontro a corrente I2. Eu vou escrever aqui embaixo, tomei sem espaço, vou escrever aqui, ó. A corrente I2 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2 vezes a corrente 1. Então, a corrente 2 vai ser 2 vezes 2 dá 4. A corrente 2 é 4 amperes. E é isso que o exercício queria. Qual a intensidade e o sentido da corrente em cada um dos ramos? Então, nós temos ali que a intensidade é de 4 amperes. Deixa eu passar aqui. E o sentido da corrente é o que nós mantivemos ali, porque o valor ficou positivo. Então, o sentido da corrente estava certo. Ok. Muito bem. Vamos ali para a próxima etapa. Eita, já é 9h43. Acabou já também. Então, um experimento aqui, eu queria fazer com vocês na aula. Vamos ver se dá tempo. Ó. Esse daqui vocês entram aí, ó, online. Vocês vão digitar lá http://p.p4ed.com maiúsculo CQPMN. Eu vou tentar entrar aqui. Deixa eu anotar aqui. Ele não dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Se desse um Ctrl+C, Ctrl+V era mais rápido. Mas ele não aceita. Eu tenho que digitar ali. Já baixei aqui já, no PET. É rápido, hein, menina? Isso é eficiente. Esse é meu garoto. Aí vocês podem ir mexendo e já dá para fazer essa experiência que está ali. Essa não é que o Felipe colocou 25 resistor para ligar uma lâmpada? Oi, foi isso mesmo. Ah, Aí ele pede, só que daí ele pede para vocês fazerem isso daqui, ó. É para construir igual tá aqui, ó. Igual o diagrama. Olha como é que vocês vão fazer. Vocês podem fazer desse jeito aqui, ó. O Luiz tava chegando a energia na luz direito, tá? Porque Então, tava mais lento que uma tartaruga. também ele colocou 1000 resistor lá antes, lá, coitado da lâmpada. a luz tá ligando devagar, atrasou Né? os elétrons da luz, mano. Como é que pode isso? Esse menino dá trabalho para nós, né, Luiz? Olha que mentira, beleza, tô dando trabalho, então tá bom. Não sei se é de mim. Aí a gente ama do mesmo jeito. Oh. Ô Luiz, acho que não era esse não, era outro. Esse tem o mesmo sentido, mas não era esse. É, acho que o outro tinha um fundo meio amarelado, certinho. Era diferente. Mas dá pra fazer o mesmo experimento. Opa. É isso aí. Tem que baixar ele? Você baixou ele, Luiz? Ontem não deu tempo de eu fazer isso. Vou ver aqui. Tá aqui, tá no grupo. Você pega, baixa o HTML e só inicia. Ah, já foi, já. Abre como se fosse um outro Google aqui, normal, uma outra aba. Não, Vocês não estão vendo? Vocês estão vendo aí a minha tô tela? montando aqui o meu. Ah, tá. Ah, Também. sim. Na tela eu abri aqui agora. Você entrou no intro ou no lab? Lab. Eu entrei no Lab. Caralho, tem um cão. Então aí agora vocês têm que montar o resistor aí. Deixa eu limpar isso aqui, peraí. Montar o circuito. Deixa eu pegar aqui o livro agora para poder acompanhar também. Ô, Dair, esse negócio tá me ensinando como é que faz pra eletrocutar cachorro aqui. Verdade. Vocês é do Cachorro, mal também. mão, essas coisas assim. Não, mas esse é bom para mostrar para vocês o que não pode ser feito. Sei não. Porra. É. Vai saber se dá vontade. Olha, depois vocês vão responder as perguntas lá. Qual será a leitura do amperímetro com uma resistência de 3 ohms e do voltímetro? E após aumentar R3 para 6, quais serão as novas leituras? Então vocês vão ter que fazer isso daí. Vocês vão pegar as ferramentas que estão aí do lado e vão montar o circuito.
Ficou legal. Precisamos aí do fio de resistência. Tá fazendo aí, Maria Eduarda? Aqui, ó. Nossa, o Dair tá fazendo um bagulho mal bonito. Eu tô... Sei lá o que que eu fiz aqui, velho. Isso aqui deu energia. Ele coloca dois resistores. Eu não encontrei onde coloca o valor pro resistor. Esse aqui não tem valor. Ah, que chato. Porque ali no exercício ele tá pedindo para colocar os resistores de 6 e de 6. Tá, bota fio de novo. Uou. Caralho, quantidade de resistor. Vai. Não ficou... Ah, dá para medir sim aqui, ó. Aqui Ah, embaixo você tá. coloca a quantidade de resistência. É quanto? É 6? Vai ser 6? Ali tá em 1000? Então, será que Vixe, dá não. pra... O mínimo é 100? Não tem um resistor menor, não? Tem, lá em cima. Um menorzinho. Chute. E esses daqui. Ah, é esse dourado que é zoado, mas o pequenininho aqui ele consegue bem menos. Ah, agora sim. Pequenininho, então. 6. Todos são 6? São 6. Isso. Não, é 6 e 6 do lado esquerdo, 3 e 3 do lado direito. Tá. 3. Pronto. Ok. Aí tem um fio, tem um resistor. Ixi, tá com 10 minutos aqui para começar a próxima aula. Vamos ver se dá tempo de fazer pelo menos um. Vocês vão vendo que vai mudando a cor, né, do que vai aparecendo Vai. ali. Que é esse OA aqui? 0A? 0A? Peraí que eu não... Onde? Ali no procedimento? Nossa! Que foi? Tá fazendo errado, doido. O que você Ah, fez? o 0A é o amperímetro. Ali você vai colocar um amperímetro medindo Não, mas 0A. eu não tô fazendo igual o que tem aqui nesse desenho de azul aqui. Não, Eu tava fazendo Ué, igual de cima. não, mas é a mesma coisa. É que É a aqui mesma embaixo, coisa? aqui embaixo é a simulação, mas lá em cima lá pode ver que é a mesma coisa, é o voltímetro e o amperímetro, é a mesma coisa. Eu tô É o fazendo mesmo. igual de cima. É que em cima foi feita a malha retangular bonitinho, mas com os fios é esse de baixo. Ah, tá. É o mesmo, tá? Tá, então eu boto um perímetro agora? Isso, só um amperímetro. Ah, tem que botar interruptor, né, Felipe? Pelo amor de Deus. Ah, tá, só pra esperar, tá terminando. Ah, que legal. E vou colocar um fio aqui, colocar outro fio aqui. Aqui. 0. Olha que legal! Cadê o amperímetro? Aqui do lado, ó, perto do... Tem voltímetro, amperímetro, lá no cantinho. Ah, é porque tava vocês na frente. Por isso que eu não tava encontrando. Ah, fica aqui. Ok.
Amperímetro. E aí tem que ter uma fonte de 9 volts. Cadê a fonte que vocês pegaram? Tá aqui. É a bateria. Tá junto com o cachorro? Tá, né? É Aí, a ó. bateria. Bateria. Que legal. Ué, mas a bateria que eu peguei aqui é muito grande, eu acho. Tem outra pequenininha, uma dourada com... Ah, deixa eu ver. Eita porra! Tá passando muito rápido, velho! Tá... Meu Deus, o meu bagulho bateu 55 mil amperes. Tá louco. Não, tá pegando fogo o negócio, é louco. Tem que mudar isso aqui. Quanto que é a voltagem? Não, a voltagem tem que ser zero. Aí você vai pegar o seu... 0. Ok. Fechei o circuito aqui. Também. Beleza. Beleza, ó. Como é que ficou, pessoal? A voltagem é zero, olha lá. E o amperímetro está medindo ali uma corrente de 2 amperes. Se eu trocar aqui. Olha lá, ó, se eu troco o voltímetro de lugar, apareceu lá 6 volts. Aí se eu coloco aqui no do meio aqui. Por que que nesse do meio deu zero? Olha lá, olha onde está posicionado o nosso voltímetro. Por que que deu zero? Qual é o valor dessas resistências aqui? Será que eu consigo escrever aqui também? Deixa eu ver. Vou escrever em cima. Qual é o valor dessa resistência aqui, ó? Essa resistência é 6 ohm. Qual que é o valor dessa resistência aqui? 6 ohm. Qual é o valor dessa resistência? Essa daqui, ó. Ô, daí, Oi? aperta ali em valores, embaixo de rótulos, aí aparece Obrigado. a voltagem. Eu vou concluir com o rabisco aqui, depois nas próximas a gente faz lá. Só para ser rapidinho, aqui é 3 ohm e aqui 3 ohm. Obrigado, Arthur. Ó, 3 ohm. É isso daqui que eu queria mostrar só. Ó. Aí o que nós vimos nesse capítulo? Que o produto das resistências opostas tem que ser igual. Então, ó, ficou 3 vezes 6 igual a 3 vezes 6. Por isso que o voltímetro é zero. A lei é válida. O que nós vimos nesse capítulo está aí com a experiência. Fechou? Entendido? Eu ia até fazer o primeiro exercício com vocês, mas não deu tempo. Eu acho mais interessante o experimento. Ficou legal. Aqui. Ok. Gostaram aí dessa aulinha? Pelo menos é legal brincar um pouquinho ali no final. Aí vocês podem ficar brincando aí, analisar um pouco mais, mas a ideia era fazer esse experimento para mostrar ali que é válido a relação. E se eu colocar o cachorro ali? Coloca lá, depois eu não fiz o teste ainda. Coloca lá para ver se ele morre ou não. Tá, vou pôr. Bom, na nossa aula faltou o Wellington, né? Isso. Wellington. Deixa eu anotar aqui. O Wellington, nós temos 3, 6, 7, 8. Faltou a Ana Laura. E? Calma aí, estou esquecendo. Agir. A Giovana, verdade. A Giovana. Ok. É os 3, né? 3, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo, faltou os 3. Bom, então fiquem brincando aí, se divertindo um pouquinho. Já vai começar outra aula também. Então, até mais, pessoal. Um abraço. E aí, Gustavo? Olá, rapaz. Tudo bom? Um abraço aí. Tchau, tchau.